Ó, vou falar hoje sobre dízima periódica. A dízima periódica é aquele número que quando a gente representa ele na sua forma decimal, ele tem números repetindo de forma infinita. O que é isso? Representar na forma de na forma decimal quer dizer representar ele de forma popular, a gente pode falar com vírgula. Então, se eu represento um número na forma com vírgula e ele tem algarismos repetindo de forma infinita, aí eu tenho uma dízima periódica. A gente tem dois casos de dízima periódica. Então, vou colocar os dois casos aqui. Eu posso ter dízima periódica simples, vou colocar só as iniciais, dízima periódica simples e dízima periódica composta. DPS, DPC. Dízima periódica simples e composta. Qual que é a diferença de uma e outra? Na simples, que é essa aqui, quando a gente olha o número na forma decimal, a gente vai ter parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula, e depois da parte inteira, que é os números que tem depois da vírgula, a gente vai ter só os algarismos que repetem. Então, vou dar exemplos de dízima periódica simples. Por exemplo, 0,34, 34, 3 pontinhos para representar o 34. Ele está repetindo aqui o 34. Nessa dízima periódica, a gente tem como período o 34, que é o que está repetindo de forma infinita. E, olha, olhando depois da vírgula, a gente só tem a parte que repete. Um outro exemplo, se eu pegar, por exemplo, 7,22222. De novo, é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula só tem a parte que repete, eu só tenho 2 que está repetindo. Mais um exemplo de dízima periódica simples, 128,581, 581, e 3 pontinhos. Depois da vírgula, de novo, aqui eu tenho 128, que é a parte inteira. Depois da vírgula, eu só tenho 581, que está repetindo. Certo? Outra forma que eu posso representar essas dízimas periódicas seria o seguinte. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Uma outra forma de representar a dízima periódica, posso representar pelos 3 pontinhos ou posso representar assim. Por exemplo, 0,34. Uma dízima periódica simples, quando eu coloco essa barra em cima do 34, significa que o 34 é a parte periódica que está repetindo de forma infinita. 7,8, por exemplo, com um tracinho em cima do 8. É uma dízima periódica simples, onde o 8 repete. Depois eu tenho, vou colocar mais um, 128,531. A barrinha em cima significa que todos esses números estão repetindo. Qual que é a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta, que é a que está do outro lado? DPC. Agora a dízima periódica composta. Tá consertada na minha letra. Na dízima periódica composta, quando eu escrevo o número na forma decimal, depois da vírgula eu tenho duas coisas. Eu tenho uma parte que é periódica e uma parte que não é periódica depois da vírgula. Então aqui o 5 repete, o 1 não repete. Então por isso que ela é composta. Ela é composta de duas partes. Uma parte periódica e uma parte que não é periódica. Outro exemplo. 1,783. Aqui o 83 repete. Eu vou ter que colocar o 83 mais uma vez para mostrar que o 83 repete. E o 7 não repete. Depois o último exemplo aqui. 11,23,5,5,5. 5 repete, o 23 não. No primeiro caso, eu primeiro representei mostrando os 3 pontinhos, depois a barra. Como que fica a barra para esses casos aqui? Deixa eu apagar aqui. Com a barra, a gente coloca aqui, ó. Por exemplo, aqui o 5 repete. Eu coloco a barra em cima só da parte que repete. Então, barrinha aqui eu posso pagar um 83. Barrinha no 83, quer dizer que ele é o período, ele que vai repetir de forma infinita. Aqui repete o 5 também, igual ao primeiro. Barrinha no 5. Então, dízima periódica simples. Depois da vírgula, só tem a parte que repete. E a dízima periódica composta, depois da vírgula, eu vou ter parte que repete e parte que não repete. Beleza? Essa é a diferença das duas dízimas periódicas. Vamos lá para mais exercício.